Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa madrugada, 0h22 da quinta-feira, dia 4 de junho de 2026. Fizemos toda a auditoria do Poder Judiciário, todos os seus complementos, primeira, segunda, terceira, quarta instância, e também os especialistas em representações estaduais do Ministério Público, das autarquias. Chegamos à conclusão que é um DEFAL sem precedentes, onde todo o Conselho das Autarquias do Ministério Público estão com as mãos cheias de merda, flagrantes, contas, DEFAL em 27 estados, também em 5.070 municípios. Temos todas as comprovações, fatos, atos e circunstâncias para intervenção, para o procedimento, de que todos os que compõem CPF e estão na nomenclatura em várias listas, porque não é uma lista, são várias listas de funcionários que uns são os funcionários indicados e os outros são apêndice, aditivados, como se fossem deliveries, fossem prestadores de serviço, advogados que prestam serviço para a autarquia, Ministério Público. É uma pequena máfia de contratos espúrios de gaveta de 27 estados, envolvendo pessoas que foram educadas por várias faculdades ao procedimento lógico do bem proceder a bem da lei. E eles estabeleceram contratos, pactos no papel de procedimentos de assessoria em projetos, em processos que levam à extorsão de indústrias, de toda a base de conhecimento na qual eles procedem como se fossem do cargo. Você pede para ele se identificar, ele te dá uma carteirada, mas essa carteira, ela dá uma vitalicidade ao processo que ela está procedendo naquele momento. Fora isso, não tem valor nenhum. É o clube, vamos dizer assim, do maior grupo mafioso no Brasil, OAB, onde você, para proceder a exercer
a função de advogar, você tem que fazer parte desta máfia OAB, que não tem outorga. Ele não é autorizado pela Constituição e a assinatura dele não bate. E o CNPJ dele também não bate. Tudo DEFAL. Meu Pix de sobrevivência. 21997420789. Chegamos até vocês. Não atrapalhem, seus filhas da puta. Ouviram? Se atrapalhar, tá todo mundo em cana fugido. Prisão, cana dura. É o interventor. Muito bom dia. Hoje, dia 4 de junho de 2026. Horário 1h59 da madrugada. Já vários elementos do Irã, funcionários públicos, financiaram através do Banco Master, nos Estados Unidos, triangulação com vários outros bancos do Brasil, inclusive com o BNDES, a estabelecer o financiamento de indústrias de armamento bélico de drones, a fornecer drones ao Irã, via Venezuela, via Colômbia, via Paraguai, via Uruguai, via Equador. Tudo isto com fatos, atos e circunstâncias. Então, este funcionário já foi acautelado hoje, dia 4 de junho de 2026. O procedimento de investigação, ele se estabelece através dos vínculos das contas do Banco Master e suas distribuidoras e fintechs no território dos Estados Unidos da América. Os crimes cometidos do Banco Master e suas organizações, suas offshore, estabelecidas no território americano, são imensuráveis e que atinge 27 estados, 27 países da Europa, também da África, de Hong Kong, do Vietnã, da Malásia e de, como é que é o nome? Singapura. Tudo isto com vários procedimentos contábeis, fatos, atos e circunstâncias que não permitem nenhum tipo de dúvida de que o Banco Master é o dealer, é o pagador da Guarda Revolucionária do Irã. Eles foram estabelecidos, este banco, para ser o banco distribuidor, já que não existia nenhum banco distribuidor, sendo que o único banco formatado se encontrava com sede na China. Então, foi feito um banco paralelo através da arrecadação do Banco Mundial. O Banco Mundial precedia a arrecadação dos fundos soberanos de todos os integrantes do BRICS que viessem a contribuir. Este dinheiro entrava no Banco Mundial e o Banco Mundial distribuía por 2 CNPJs que estabeleciam diretrizes a serem depositados em contas já determinadas que foram denunciadas pela Janja, com todo o patrimônio em bancos americanos, onde Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, tinha a conta. E ele estabeleceu um pendrive ao qual ele colocou todas as operações. Janja, ao ser indagada para responder oitivas, ela confessou, entregou tudo, ela especificou os bancos, as contas. Então, o Serviço Secreto americano procedeu imediatamente a tomar todas estas providências e chegamos que o Luiz Inácio Lula da Silva, óbito,
ele é um espia chinês que ele já foi identificado. E por ele ser identificado, ele está empurrando com a barriga, achando que ele pode decretar o estado de sítio, guerra com os Estados Unidos, para se perpetuar no governo brasileiro. Não, ele vai ser extraído ainda hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2026. Meu Pix, 21997420789. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Empurrada para milhões de brasileiros neste exato momento. A narrativa de que a investigação americana contra o Brasil seria apenas uma consequência da atuação dos irmãos Bolsonaro. O problema é que quando analisamos os documentos oficiais, a história que aparece é muito maior, muito mais complexa e muito mais preocupante do que isso. O governo Lula tenta vender uma narrativa conveniente, a de que a investigação americana da seção 301 seria resultado de uma suposta traição dos irmãos Bolsonaro, como se Flávio ou Eduardo tivessem pedido uma intervenção dos Estados Unidos contra o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele e são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Mas isso é falso, raso e serve apenas para esconder o conteúdo real da investigação. O que está acontecendo não é apenas uma disputa entre Lula e Bolsonaro, também não é apenas uma discussão sobre tarifas comerciais. O que está em jogo envolve tecnologia, poder econômico, influência política, sistemas financeiros, grandes empresas globais e uma disputa geopolítica cada vez mais intensa entre Estados Unidos e China. E para compreender essa história, é preciso começar por um fato que praticamente desapareceu do debate público. A investigação da seção 301 não nasceu de um discurso eleitoral brasileiro. Ela foi aberta oficialmente em 15 de julho de 2025 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, para apurar práticas do Estado brasileiro consideradas prejudiciais ao comércio americano. Durante meses, houve coleta de informações, comentários públicos, audiências, manifestações de empresas, entidades, especialistas e do próprio governo. O relatório analisou 6 grandes áreas: o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.
Ou seja, isso não é uma briga de família, é uma investigação formal de comércio internacional. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Por que isso acontece agora? A resposta passa inevitavelmente pelo cenário internacional. Donald Trump voltou à Casa Branca. Marco Rubio assumiu o papel central na política externa americana. A competição estratégica com a China voltou a ocupar o centro das preocupações de Washington. E nesse novo contexto, o Brasil passou a ser observado sob uma ótica muito diferente. Durante anos, divergências comerciais entre Brasil e Estados Unidos existiram sem produzir uma reação dessa magnitude. O que mudou foi exatamente o ambiente geopolítico, porque hoje Washington não observa apenas as tarifas e exportações. Ele observa as cadeias estratégicas de produção, os sistemas financeiros, infraestrutura digital, inteligência artificial, energia, minerais críticos e influência política. E é justamente nesse ponto que o Brasil se tornou relevante. Enquanto o governo Lula aprofundava relações com Pequim, fortalecia os BRICS e ampliava acordos econômicos com a China, os Estados Unidos passaram a enxergar o Brasil não apenas como um parceiro comercial, mas como um território estratégico dentro da disputa global por influência. É nesse contexto que nasce a investigação da Seção 301. Ao final da apuração, os Estados Unidos concluíram que determinadas políticas brasileiras criam obstáculos, restrições ou desvantagens para empresas americanas. Como resposta, Washington propôs uma tarifa adicional de 25% sobre parte relevante dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Embora diversos itens considerados estratégicos para a economia e para a segurança nacional americana tenham sido excluídos da lista. Entre eles estão os produtos ligados a cadeias críticas de suprimento, energia, aviação civil, minerais estratégicos e outros insumos relevantes para a indústria americana. A lógica é muito simples. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos buscam pressionar o Brasil em áreas consideradas problemáticas, Washington evita encarecer ou comprometer setores que considera essenciais para seus interesses econômicos, tecnológicos e de segurança nacional. E esse detalhe é importante. Se o objetivo fosse simplesmente punir o Brasil, bastaria taxar tudo, mas não foi isso que aconteceu. Porque a questão não é emocional, a questão aqui é estratégica. E é justamente aqui que começam os pontos mais sensíveis da investigação. No capítulo digital, os Estados Unidos citam ordens judiciais de remoção de conteúdo, bloqueio de contas, multas e decisões que atingiram plataformas americanas como o X e o Rumble. O relatório menciona preocupações com determinações atribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que teria exigido a remoção de conteúdos e perfis em escala global. Segundo denúncias públicas feitas por Elon Musk, algumas dessas ordens vinham acompanhadas de cláusulas de confidencialidade que impediriam as plataformas de informar aos usuários que a remoção decorria de decisão judicial, levando-as a justificar as medidas apenas como supostas violações de diretrizes internas. Para os Estados Unidos, independentemente do debate jurídico brasileiro, esse conjunto de decisões arbitrárias deixou de ser visto apenas como uma controvérsia doméstica entre judiciário e redes sociais e passou a ser tratado como um risco regulatório para empresas americanas que operam no Brasil, sendo submetidas a ordens clandestinas. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. O próximo capítulo envolve o PIX, talvez o tema mais distorcido de todo esse debate. É importante destacar aqui que, segundo a própria fundamentação apresentada pelos Estados Unidos, não há qualquer indicação de que Washington pretenda acabar com o PIX. Isso é uma falácia. A preocupação relatada é outra. É o fato de o Banco Central atuar simultaneamente como regulador do mercado e operador da principal infraestrutura pública de pagamentos do país. Na visão americana, essa estrutura pode gerar um potencial conflito de interesses e criar condições que favorecem o PIX em relação a concorrentes privados. Um dos argumentos implícitos nesse debate é que enquanto bandeiras internacionais como Visa e Mastercard dependem de uma cadeia de intermediários, taxas de processamento, tarifas e outros custos operacionais para viabilizar suas transações impostas aí pelo próprio governo brasileiro, o PIX opera por meio de uma
uma infraestrutura pública que elimina grande parte desses encargos. Esse é justamente o ponto central da discussão. Não se trata de extinguir o PIX, mas de questionar se o desenho atual do sistema cria vantagens competitivas que dificultam a atuação de empresas privadas. O foco é garantir que companhias do setor financeiro e de meios de pagamento, inclusive empresas americanas, possam competir em condições consideradas mais equilibradas. Já no capítulo da corrupção, a apuração cita a Lava Jato, a Odebrecht e decisões que anularam provas e acordos de leniência, mencionando o responsável por esses atos, o ministro Dias Toffoli. A preocupação americana é clara. Quando instrumentos de combate à corrupção são enfraquecidos ou anulados, os investidores perdem a segurança jurídica e empresas passam a enxergar mais riscos no Brasil. E quando o risco aumenta, os investimentos diminuem. Há ainda outros temas relevantes. Em propriedade intelectual, por exemplo, os Estados Unidos afirmam que o Brasil falha no combate à pirataria e à comercialização de produtos falsificados, além de apontarem demora excessiva na análise de patentes, especialmente no setor biofarmacêutico. Na visão americana, essas falhas prejudicam empresas que dependem da proteção de marcas, direitos autorais, inovação e propriedade intelectual. No caso do etanol, a crítica é mais específica. Os Estados Unidos sustentam que o Brasil abandonou o tratamento tarifário anteriormente considerado equilibrado e passou a impor mais tarifas elevadas ao etanol americano, sem oferecer reciprocidade equivalente aos produtores dos Estados Unidos. Em tarifas preferenciais, a investigação questiona acordos que concedem tratamento mais favorável a determinados parceiros comerciais, como México e Índia, argumentando que isso pode colocar produtos americanos em desvantagem competitiva no mercado brasileiro. Já no desmatamento ilegal, os Estados Unidos afirmam que o Brasil falha historicamente em aplicar de forma efetiva seu próprio arcabouço legal para combater práticas ilegais de desmatamento. Segundo os Estados Unidos, isso acaba prejudicando a competitividade de produtores americanos dos setores agrícola e florestal. Concorde-se ou não com essas críticas, o fato é que elas fazem parte da fundamentação oficial apresentada por essa investigação americana e ajudam a explicar por que a investigação abrangeu temas tão diversos. Portanto, reduzir tudo isso a Bolsonaro pediu intervenção é uma tentativa de infantilizar o debate. A seção 301 é o mesmo instrumento usado pelos Estados Unidos contra a China na guerra comercial. Quando Washington aciona esse mecanismo, o objetivo não é brincar de política interna brasileira. O objetivo é proteger interesses econômicos, tecnológicos e estratégicos americanos. Porque o Brasil está no meio de uma disputa global muito maior. De um lado, os Estados Unidos tentando preservar espaço para suas empresas, suas big techs, suas bandeiras de pagamento, sua influência financeira e seus interesses comerciais. Do outro, temos a China, cada vez mais presente no Brasil, no agronegócio, na infraestrutura, na energia, na mineração, na tecnologia e nos BRICS. E no meio disso tudo está o Brasil, cada vez mais integrado economicamente à China. Enquanto os Estados Unidos observam empresas americanas enfrentando obstáculos regulatórios, judiciais e comerciais no mercado brasileiro. É justamente nesse ponto que a investigação deixa de ser apenas uma questão comercial e passa a revelar uma dimensão geopolítica muito mais ampla, porque ela não trata apenas de tarifas ou apenas de comércio, ela trata de poder. Trata de quem terá espaço para influenciar o maior país da América Latina. Trata de quem irá controlar a infraestrutura financeira. Trata de quem irá exercer influência sobre a tecnologia, energia, dados, pagamentos, cadeias estratégicas de produção e setores considerados essenciais para a economia do futuro. No fundo, o que emerge dessa disputa é uma pergunta muito maior do que qualquer tarifa ou negociação comercial. Qual potência terá mais influência sobre os rumos econômicos e estratégicos do Brasil nas próximas décadas? Estados Unidos ou China? Enquanto isso, Lula tenta transformar o assunto em palanque eleitoral. Mais grave ainda, ao chamar adversários de traidores da pátria e afirmar que Joaquim Silvério dos Reis
teria sido enforcado por menos, Lula incorre em um erro histórico, elementar. Quem foi enforcado, na verdade, foi Tiradentes, em 1792, enquanto Joaquim Silvério dos Reis, cuja delação contribuiu para a repressão da Inconfidência Mineira, não apenas escapou da execução, como ele morreu anos depois de causas naturais. Independente aqui da imprecisão histórica, o problema central é o uso dessa referência para atacar adversários políticos vivos, associando-os à figura de um suposto traidor da nação, em vez de responder tecnicamente às críticas e aos pontos levantados no relatório. O presidente recorre a uma retórica que inflama a militância, desloca o foco do debate e estimula a criação de inimigos internos. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Lula tenta empurrar goela abaixo uma narrativa conveniente para transferir responsabilidades e criar culpados externos. Mas os próprios fatos apontam em outra direção. Para os Estados Unidos, determinadas decisões tomadas em Brasília ao longo das últimas 2 décadas, sob governos liderados por Lula e seu grupo político, passaram a afetar diretamente interesses econômicos, comerciais e estratégicos americanos. Esse é o verdadeiro significado da seção 301. É impossível ignorar o pano de fundo geopolítico dessa crise. Enquanto Lula aprofunda relações com a China e fortalece os BRICS, os Estados Unidos observam com crescente preocupação a expansão da influência chinesa sobre os setores estratégicos da economia brasileira. O Brasil deixou de ser apenas um parceiro comercial e passou a ocupar uma posição central na disputa entre as 2 maiores potências do planeta. Lula tenta apresentar-se como defensor da soberania nacional, mas os fatos mostram que muitas das decisões hoje questionadas internacionalmente foram tomadas sob a sua liderança e por governos ligados ao seu projeto de poder político. Soberania nacional não significa transformar interesses partidários em interesses de Estado, nem de blindar governantes de críticas. Significa colocar o Brasil acima de projetos ideológicos e enfrentar problemas em vez de criar narrativas falaciosas para escondê-los. Ao final dessa disputa, a questão central não será quem venceu o embate comercial ou diplomático. A questão será quem de fato contribuiu para levar o Brasil a esse impasse e depois tentou transferir a culpa para terceiros. Atenção, o ministro Fachin acaba de autorizar bloqueio imediato em contas devedoras. Isso pode atingir diretamente pessoas que têm dívidas bancárias, financiamento em atraso ou processo de execução. Eu já vou te contar quais bancos aderiram, então fica nesse vídeo para não perder nenhuma informação. Com essa nova sistemática, os valores em contas bancárias podem ser bloqueados no mesmo dia em que o banco solicitar. E o pior, o monitoramento pode durar até 365 dias de forma contínua. Os bancos que já aderiram são Nubank, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica e XP. Mas fique calmo, porque nem todo valor que entra na sua conta bancária pode ser penhorado. E se ocorrer, em alguns casos você consegue solicitar o desbloqueio. E também é necessário que exista uma ação de execução contra você para que essa solicitação seja feita pelo banco. Mas se você tem dívida, é importante conhecer seus direitos e ficar atento para não ser prejudicado por essas novas medidas. Já compartilha esse vídeo com alguém e não esquece de seguir o meu perfil para saber mais sobre os seus direitos todos os dias. A delação de Vorcaro revelou um novo contrato de 50 milhões de reais de Viviane Barça de Moraes. A notícia foi publicada hoje no jornal Globo, onde diz que na delação rejeitada de Daniel Vorcaro havia a informação de que ele chegou a fazer um contrato com o escritório de Viviane Barça de Moraes. O contrato seria de 50 milhões de reais, mas não. E o interessante é o motivo que esse contrato teria sido feito. Olha só. Vocês lembram que tinha já um contrato de 129 milhões de reais do Banco Master com o escritório da Viviane Barça de Moraes? Esse contrato foi assinado e chegou a acontecer alguns pagamentos, mas ficou faltando alguma coisa. E aí vem a informação. O banco efetuou pagamentos ao escritório da Viviane Barça de Moraes no valor de 80,2 milhões de reais entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Então foram
22 pagamentos dos 36 que eram previstos. Os 50 milhões restantes, porque só pagou 80, né? E era um contrato de 129, ia ficar faltando 50 milhões. Os 50 milhões restantes seriam exatamente o valor do novo contrato, que seria feito por outra empresa do grupo para garantir o pagamento futuro. Então, eles sabiam que o master ia ser liquidado e que não iam conseguir honrar todo o contrato. Então, eles fizeram o quê? Vamos fazer um contrato do escritório com uma outra empresa para poder pagar o restante dos 50 milhões. Que até agora não está claro em troca de que foi feito esse contrato dos 129 milhões. Será que vai ter notícia do Intercept sobre isso? Será que vai ter entrevista do Alexandre de Moraes na Globo News? Eu quero alertar para uma situação muito grave que não está tendo a devida divulgação. O presidente Lula sugeriu a morte dos filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo. Vejam que agora nós temos no Brasil grupos classificados como os terroristas, que o Lula chama de nossos criminosos, criminosos dele. Lembrem que em 2018, um militante de esquerda atentou contra a vida de Jair Bolsonaro. Essa fala de Lula é um incentivo para que haja um atentado contra a vida de Flávio, para retirá-lo do caminho da campanha eleitoral. Essa fala de Lula é um crime comum e é também um crime de responsabilidade que pode levá-lo à perda do cargo. Eduardo, de certa forma, está protegido lá nos Estados Unidos, mas Flávio está vulnerável. A segurança de Flávio precisa ser reforçada imediatamente. Deixo aqui esse alerta para todos. 2 homens vão decidir se Deolane fica presa por mais de 40 anos ou volta para casa. E o contraste entre eles é absurdo. De um lado está Aury Lopes Júnior, o maior advogado criminalista do Brasil. Honorários que podem ultrapassar 10 milhões de reais num caso como esse. Dinheiro que a polícia ainda não sabe de onde está saindo, já que mais de 300 milhões em bens de Deolane foram bloqueados. Do outro lado está Lincoln Gaquia, promotor do GAECO, salário de R$32 mil por mês. Servidor público, vive sob escolta policial há mais de 20 anos porque o PCC quer ele eliminado. E mesmo assim, nunca parou. Aury já anulou condenação da Lava Jato, derruba prisões preventivas como ninguém nesse país. Gaquia colocou o nome de Deolane na lista vermelha da Interpol antes mesmo da prisão. Foi ele quem comandou a operação inteira. De um lado, um homem embolsando uma fortuna para tentar soltar Deolane. Do outro, um homem arriscando a própria vida todo dia por salário de servidor público para mantê-la presa. O advogado mais caro do país contra o promotor mais corajoso do Brasil. Quem você acha que vai vencer? Isso aqui a Globo não vai te mostrar, a CBN não vai te mostrar, ninguém vai te mostrar isso aqui. Preste muita atenção, porque existe todo um nexo transnacional entre terrorismo, narcotráfico e esquerdista comunista. Tá? Então vamos lá. O Departamento dos Estados Unidos não são mais apenas terroristas, são uma rede terrorista. Então você tem o lado político, onde tem marxismo, jihadismo e o espírito anti-americano, lucro e território, cartéis de drogas que usam armas e facções urbanas, e o novo teatro das operações, o novo palco, que é uma blindagem política, onde você tem atores estatais, o Foro de São Paulo é a diplomacia permissiva de Lula, Petro e companhia. Esse dossiê da ONU, que relata esse nexus entre os partidos políticos, as organizações terroristas e os narcotraficantes que agora foram designados como terroristas, mostram essa convergência que o Ramaz vai explicar para vocês em detalhes logo após aqui essa apresentação. Em 1967, o Yuri Andropov assumiu a KGB e ficou à frente da inteligência soviética, mudando o foco da subversão tradicional comunista, que era antes tratada apenas com comunicação, rádio, jornais, e passou ao financiamento do terrorismo global. O documento comprova, eu vou repetir aqui para vocês, o documento comprova que Yuri Andropov, ele mudou o foco da KGB em 67, por isso você não vai ter nada de ato terrorista antes de 67,
A ponte ideológica, o anti-americanismo é estabelecido como o denominador comum. Então, quem nós vamos utilizar? Vamos utilizar quem tem o espírito anti-americano. A KGB passa a patrocinar movimentos de nacionalismo árabe e islamismo radical. E aí, eles adotaram as táticas onde intelectuais frustrados com o socialismo árabe abraçaram o Islã político. Jovens marxistas e islâmicos passam a ser treinados nos mesmos acampamentos da Síria e do Líbano. Os terroristas representam uma ideologia política. O terrorismo raramente é o objetivo final, mas apenas um método para promover uma política. Gravem isso, tá? O terrorismo, o ato terrorista, é para avançar uma agenda política. O objetivo não é só matar, estuprar, raspar a cabeça da menina, é a implementação de uma nova política. E por isso que é ato terrorista. E aí começa. A ação direta. Marighella, no Brasil. Desgastar e desmoralizar forças repressivas. A ação é assimétrica. O que é uma ação assimétrica? Se você tem o policial prendendo um bandido no momento do crime, eles não vão revidar os policiais, eles vão atacar outras pessoas. Então, assaltos, sequestros, domínios de quebradas urbanas, ou seja, periferia. E a ação social, com muitas aspas, né, usada como propaganda, como ferramenta de legitimação ideológica. Narcotraficantes que vão dizer para as pessoas que estão distribuindo comida na favela, festinha, Dia das Crianças, tá? E aí você tem ali o The New Arab, um jornal, que diz o seguinte: o movimento palestino se inspirou nas guerrilhas da América Latina, do Vietnã e da Algéria. Esse foi o jornal que falou. Ou seja, os próprios jihadistas falam, nós nos inspiramos, né? Marighella e tantos outros. E aí cria-se o Estado paralelo, domínio de bairros, fortalecimento de serviços e justiça própria, local, guerrilha urbana, uso de túneis, escudos humanos e guerra descentralizada. E aí, a questão híbrida. O braço armado, mais o braço político, mais assistência social para enganar as pessoas. A guerra assimétrica do século XXI é travada entre redes que combinam doutrina e delito, crime. A linha entre facção criminosa urbana e movimento insurgente desapareceu. Não tem mais nenhuma separação entre elas. E aí começa a tríplice fronteira no Brasil. A Al-Qaeda percebeu que poderia usar o Brasil como zona de conforto. Um país amistoso a imigrantes, onde era possível operar discretamente, disse Eli Carmo. O Hezbollah acabou criando uma ampla atividade financeira ilícita de lavagem de dinheiro com células de apoio estrutural, operando sob o disfarce de comércios locais, que é a rede Baraká, lá na Tríplice Fronteira. A Al-Qaeda usou o Brasil como zona de conforto logístico, mais de 20 integrantes residindo no país em 2011, da Al-Qaeda, com CNPJs ativos, sem realizar ataques para não atrair a atenção de ninguém. E o Hamas, falamos de aqui, Hezbollah, Al-Qaeda e agora Hamas, operações financeiras discretas amparadas por ausência de legislação antiterrorista eficaz até 2016 no Brasil. E aí o estudo de caso, que nós já falamos aqui anteriormente, Aliança da Selva, o Comando Vermelho, que teve origem na fusão de criminosos comuns e militantes da extrema esquerda nos anos 70, usando dinheiro e armamento pesado, conexões com libaneses e mísseis e Stingers, e as Farc, que é de origem da guerrilha ideológica camponesa marxista, controle de 60% de produção da cocaína na América Latina e proteção militar na selva colombiana. Entre 99 e 2001, Fernandinho Beiramar operou protegido na frente I-6 das Farc. A aliança consolidou o Comando Vermelho no mercado transnacional de drogas, trocando cocaína por fuzis e táticas de guerra irregular. Ela foi afastada hoje pelo ministro André Mendonça da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento da delegada da Polícia Federal, Valéria Vieira Pereira da Silva, delegada da Polícia Federal. A decisão ocorreu na sexta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um grupo ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, envolvido no caso do áudio vazado com o senador Flávio Bolsonaro. Yuri, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, triplicaram o patrimônio imobiliário da família em 5 anos. As informações são de reportagem do jornal Estado de São Paulo, está em destaque no site da CNN Brasil. O levantamento foi feito com base em contratos registrados em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Só entre 2021 e 2025, o levantamento aponta que o casal teria comprado, à vista, imóveis no valor de R$ 23.400.000.
em Brasília e São Paulo. Ao todo, o casal teria 17 imóveis avaliados em um total de 31.500.000 reais. O valor, conforme a reportagem, é 3 vezes superior aos 8,6 milhões. Alerta total. Donald Trump acaba de ordenar una intervención militar en Cuba para arrestar a Miguel Díaz-Canel hoy mismo, 2 de junio. Las alarmas globales se encendieron cuando el Pentágono confirmó que buques de guerra ya rodean la isla tras el colapso total de las negociaciones secretas. La reacción internacional fue inmediata. Vladimir Putin lanzó una advertencia letal desde Moscú asegurando que Rusia defenderá a sus aliados con todo su arsenal si Washington cruza la línea roja, elevando la tensión mundial al borde de un conflicto nuclear sin precedentes. Mientras el régimen cubano implora ayuda desesperadamente, el pánico ya paraliza los mercados financieros. Pero lo peor viene ahora mismo. Si vives como inmigrante en Estados Unidos, prepárate para el impacto directo en tu vida. Analistas confirman que esta guerra congelará los trámites de asilo, militarizará las fronteras a niveles nunca antes vistos y disparará el precio de la gasolina afectando tu bolsillo de inmediato. ¿Estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Comenta Cuba si crees que esto cambiará tu futuro. Comparte este video antes de que sea censurado. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília postou na rede X essa ilustração, citando outras ações que já foram tomadas em casos parecidos. Congelamento de ativos, interrompendo a lavagem de dinheiro do crime. Processo criminal a quem fornecer apoio material aos cartéis. E imigração e deportação, até mesmo a revogação de vistos de entrada nos Estados Unidos. Essa discussão não poderia estar de fora do tradicional Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está em Portugal e afirmou que a decisão do governo americano pode representar um atentado à democracia e dificultar os investimentos estrangeiros no nosso país. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que nós estamos vivendo, neste momento, uma era de tecnologia e feudalismo, tecnofeudalismo, nas palavras dele, nas quais as grandes empresas de tecnologia seriam os senhores de terra equivalentes da época do feudalismo e as pessoas comuns que entregam todos os seus dados para essas grandes empresas seriam os servos digitais. Hoje, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília postou na rede X essa ilustração, citando outras ações que já foram tomadas em casos parecidos. Congelamento de ativos, interrompendo a lavagem de dinheiro do crime. Processo criminal a quem fornecer apoio material aos cartéis. E imigração e deportação, até mesmo a revogação de vistos de entrada nos Estados Unidos. Essa discussão não poderia estar de fora do tradicional Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está em Portugal e afirmou que a decisão do governo americano pode representar um atentado à democracia e dificultar os investimentos estrangeiros no nosso país. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que nós estamos vivendo, neste momento, uma era de tecnologia e feudalismo, tecnofeudalismo, nas palavras dele, nas quais as grandes empresas de tecnologia seriam os senhores de terra equivalentes da época do feudalismo e as pessoas comuns que entregam todos os seus dados para essas grandes empresas seriam os servos digitais. O poder estratégico de Singapura é impressionante. O país está localizado no Estreito de Malaca, uma via estratégica por onde passam mais de 25% de todo o comércio marítimo global e cerca de 40% de todas as mercadorias comercializadas no mundo.
Foi ali que surgiu o primeiro terminal de contêineres do Sudeste Asiático, que foi expandido e hoje é o segundo porto mais movimentado do mundo em volume de contêineres. Ao mesmo tempo, o país é o terceiro maior centro de refino de petróleo e o principal polo de negociação de gás natural de toda a Ásia, sendo a rota por onde passam mais de 17 milhões de barris de petróleo por dia e mais de 40% do gás natural consumido globalmente, abastecendo potências industriais como China, Japão e Coreia do Sul. Além disso, o país investiu no aeroporto de Changi, um dos mais importantes hubs de carga marítimo-aérea do mundo, com uma eficiência portuária que permite descarregar, processar e liberar contêineres em menos de 12 horas. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.